Olá, começa agora mais um programa da Web TV CREA Minas e esta edição é especial, totalmente voltada para o novo Plano de Desenvolvimento e Resultado de Pessoal do Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais. Você vai conhecer em detalhes como este plano vai funcionar, o que será levado em conta e também o processo de avaliação. E vai saber por que é tão importante investir em soluções criativas. No estúdio, o presidente do CREA Minas, o engenheiro civil Jobson Andrade, fala sobre o assunto. É agora, fica com a gente. O CREA Minas vai implantar um novo plano de carreira, é o Plano de Desenvolvimento e Resultados de Pessoal, que vai de encontro à demanda dos funcionários e leva em conta uma série de itens que passa também pelas relações de trabalho. Para explicar tudo para a gente, eu recebo agora mais uma vez no estúdio o engenheiro civil e presidente do CREA Minas, Jobson Andrade. Jobson, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Então, explica para a gente que novo plano de carreira é esse? Bom, primeiro que um plano de carreira é natural para todas as grandes instituições, sejam elas públicas ou privadas, né? Aquelas pessoas que ingressam e querem dedicar a sua vida ali, eles têm a expectativa de saber como é que é o seu futuro. Comumente, os planos de carreira que nós percebemos, né, em todas as instituições, elas têm esse fator tempo, né, como um fator de progressão. Nós achamos que é importante o fator tempo de progressão num plano de desenvolvimento, mas ele não tem a maior importância, né? Não é pelo simples fato do tempo passar que as pessoas têm que progredir. Nós temos que incluir aí uma outra componente, que é a componente do mérito, né, da dedicação e de objetivos que são diferentes de pessoa para pessoa. A gente conversou anteriormente que isso não quer dizer que uma pessoa esteja acomodada. Tem pessoas que não pensam em crescer tanto. Para elas, as 6 horas desenvolvidas no ambiente de trabalho de uma forma correta é aquilo ali que ela precisa. Mas quem quer se desenvolver mais, se destaca mais, pode crescer com esse plano. Exatamente. A acomodação é uma visão equivocada do trabalho de uma pessoa, né? Quer dizer, o tempo é a história da pessoa, é toda uma vida, então ele tem que, de fato, ser privilegiado em relação àqueles que estão chegando, aos novos, né? Mas veja bem, existem algumas pessoas que entram, que têm ambições, que têm objetivos, que querem crescer, trabalhar mais, conhecer tudo sobre aquela instituição. E outras que, por questão de opção, não. Elas querem fazer aquele trabalho porque tem outras demandas. Eu estava te dizendo de uma pessoa que optou por ser mãe num determinado trabalho, né? Então ela não pode trabalhar mais de 6 horas por dia porque tem 3 filhos e é muito legítimo. Ela precisa cuidar desses filhos e fazer o trabalho em apenas 6 horas. Diferente de um colega que quer progredir, quer ser gerente, quer passar à frente, quer trabalhar 10 horas, né? Os dois estão corretos. Nós temos que ter, na realidade, uma condição de privilegiar cada um dentro daquilo que, de fato, ele contribui para a instituição, que ela também pode contribuir para ele. Quais os desafios, né, de implantar novo, né? É o novo isso aí que você está propondo para o CREA. O diferente é sempre um desafio, né? Porque é mudar a cultura, vencer os medos, as pessoas têm desconfianças, né? Saber o que vai acontecer no futuro de fato, crer, a fé, é um grande desafio, é vencer isso aí, é o convencimento que as pessoas têm que ter dos benefícios exatamente. Agora, como vai ser implantado? Assim, fala assim um pouco para a gente, o que vai ser? Vai ser um chefe vai avaliar, a pessoa vai se avaliar? Como é que vai ser implantado esse processo? Esse nosso plano de desenvolvimento, ele tem uma função básica, né? Ele avalia também o tempo, dar essa componente na soma das pontuações, né? Mas fundamentalmente avalia o mérito. E o mérito dividido em diversas avaliações. Primeiro, a avaliação da instituição como um todo. Como é que aqueles que são afetados por aquela instituição avaliam a instituição. Isso tem um peso importante, né? Depois a própria pessoa, como é que ela se autoavalia? Como é que ela verifica, né? Como é que ela percebe a atuação dela no trabalho? Também tem uma pontuação. Depois a chefia, né? Como é que a chefia também avalia o trabalho daquele profissional? E depois os colegas, se avaliando entre si. E tudo isso soma-se uma pontuação que de fato vai diferenciar, né, a progressão, o salário de cada um. Isso é um estímulo também, né, Jobs? Porque a pessoa agora vai trabalhar imaginando assim, o outro está me vendo, né? O meu trabalho está sendo uma vitrine para todo mundo, né?
Isso é um estímulo e isso vai ser avaliado ano a ano? Como é que vai funcionar? Sim, sempre será avaliado. Nós vamos começar com um determinado período maior, a avaliação é semestral, né? Mas as progressões se darão num determinado momento, ano a ano. Começamos com 2 anos, depois vamos ano a ano até conseguirmos implantar. Essa é a ideia, né? Qual é o objetivo? Assim, uma pessoa que em determinada função, ela pode chegar até aonde nesse plano de carreira? Olha, os profissionais que ingressam no serviço público por concurso, né, eles têm um nível. Então, dentro daquele nível, eles perpassam alguns espaços. Eles não mudam de nível. Um nível técnico não muda para um nível superior sem um outro concurso que seja público. Mas dentro dessa perspectiva, ele tem uma possibilidade de até dobrar o seu salário dentro da mesma atividade que ele está, ou mesmo alçar outros espaços, né? Ele vai ter essa possibilidade. Agora veja, o mérito é importante. A competição também é importante. Não sou eu que digo, é a história, são as coisas, a humanidade que mostra que a competição é importante. Tanto a competição interna quanto externa. Mas mais importante do que isso é a pessoa conhecer a clareza das regras. Ele saber que se uma determinada postura certamente vai convergir para um determinado benefício. Qual é a expectativa do CREA quanto aos funcionários nesse novo plano? O CREA tem um corpo funcional muito bom, né? Não são muitos os nossos colaboradores, não são nem 500, né? E já são muito bons, muito bem treinados, muito bem especializados. Nós queremos ainda atuar no campo da motivação, da segurança do saber, a caminhada futura, né? E principalmente reter talentos. E o pessoal, a equipe já está preparada aí para receber e dar esse feedback? A nossa equipe dos recursos humanos, sim, está bem preparada. É um plano que foi muito estudado, está sendo estudado há mais de ano, né? Foi concebido, estudado e está pronto para ser implantado. Esse plano, Jobson, ele se encaixa numa diretriz de resultados, gestão de resultados? Sempre, sempre. Não existe nada que a gente faça na vida que não impõe uma pressão por resultado. Em tudo, né? Então, também o plano. Pois é, nossa entrevista terminando, eu gostaria de deixar um espaço aberto para você complementar alguma coisa em relação ao plano, que as pessoas aí devem ter algumas dúvidas, que novidade sempre gera algumas dúvidas, né? É verdade, penso que as pessoas têm que conversar, nós não somos muitos, né? Então não é difícil conversar com o setor de recursos humanos, né? Que está bem preparado para isso, né? E avaliar a nossa proposta antes da implementação, né? Colocar os seus medos, as suas restrições, para que a gente possa de fato, passar por essa mudança de forma mais tranquila. Crescer vai depender de cada um mesmo, né? De cada um, Ok, mérito. então muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa. Volte mais vezes. Agradeço. O que é novo sempre acaba gerando muitas dúvidas e neste caso não poderia ser diferente. Então é hora do quadro CREA Responde e hoje quem participa é o engenheiro agrônomo e diretor de RH, Sebastião Lázaro Franco. A pergunta é: o sistema de avaliação do PDRP pressupõe desenvolvimento e trabalho coletivo focado no desenvolvimento profissional. O que o CREA espera com o resultado destas avaliações? O Conselho espera a efetiva participação de todos em busca de uma assistência constante aos nossos funcionários, implantando uma política de valorização profissional. Não saia daí, no próximo bloco você vai conhecer todos os detalhes do PDRP. Eu volto já. Quem pensa diferente merece uma instituição financeira diferente. Como o Sicoob, por exemplo, que tem tudo que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2.000 pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Sicoob. Pense diferente você também. Faça parte do Sicoob. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil. O profissional do CREA pode contar com a mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na Mútua. É só se associar. Mútua, Mútua. Inovar na busca de transformações. Planejar, desenvolver possibilidades, executar.
multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo que imaginamos, até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta e neste bloco do programa você vai conhecer o passo a passo do novo Plano de Desenvolvimento e Resultado de Pessoal do CREA Minas. Um plano inovador que buscou também soluções criativas já aplicadas na iniciativa privada para serem implementadas na esfera pública, como a meritocracia. Afinal, mais que ter um plano de carreira, o funcionário precisa de motivação. Um plano de carreira bem elaborado alcança os objetivos tanto da empresa quanto dos funcionários. Terezinha Araújo, há 13 anos, implanta esses planos em empresas públicas e privadas. Ela explica que cada dia mais busca-se ouvir todos os níveis hierárquicos de uma organização. Os planos eram feitos para atender demandas da alta direção da empresa, né? São os diretores, são os donos das empresas que nos contratam, então teríamos que atender somente a esse público, né? Então era feito dessa forma, né? Conhecíamos ali da perspectiva deles, ouvíamos essas pessoas que nos diziam o que era importante para a empresa e dentro dessa perspectiva a gente construía os planos, né? E hoje a gente faz de uma forma diferenciada, que é você trabalhar com todos os atores da empresa, né? Então você conversa com todas as pessoas que fazem parte daquele plano, desde o nível operacional até o nível gerencial, né? O que eles fazem, como é que eles trabalham, qual que é a forma, o que se quer com esse plano. Então ele é discutido amplamente. A especialista em recursos humanos afirma que o planejamento de carreira de um profissional é fator motivacional dentro da empresa. A gente entende que a empresa que tem um plano de carreira, que ela tem um plano de cargo e salário estabelecido, que ela tem o que a gente chama hoje das trilhas de carreira, né? É uma empresa que retém mais pessoas e que atrai mais pessoas. No setor público, o profissional de recursos humanos tem de respeitar legislação específica ao implantar um plano de carreira. Para um funcionário de nível médio assumir uma função de nível superior, por exemplo, não basta completar a faculdade, tem de prestar novo concurso público. O que diferencia, às vezes, os concursos no serviço público é que tem dois regimes jurídicos, né? Nós temos o regime jurídico único, que é a Lei 8.112, e temos o regime da CLT, que é o caso aqui do CREA Minas, né? O empregado contratado pelo regime da CLT, ele tem os mesmos direitos e deveres de qualquer empregado da iniciativa privada. O que diferencia a avaliação funcional dentro do serviço público é que, às vezes, não tinha um critério de meritocracia como tem hoje na iniciativa privada e está começando a ser trazida essa cultura para dentro do serviço público. Eu estou falando especificamente aqui do Conselho de Engenharia de Minas Gerais. A tal ponto que nós vamos poder ter aqui dentro, num horizonte curto, dois funcionários, por exemplo, de carreira, que entraram na instituição no mesmo período, por exemplo, desempenhando a mesma função e com salários diferentes. Por quê? Porque um foi melhor avaliado do que o outro, né? Então isso é um avanço, na minha opinião, dentro do serviço público. Esse tipo de avaliação meritocrática está inserido no GES Pública, aplicado a órgãos e entidades públicas nos poderes e esferas do governo. Ele desenvolve e dissemina ferramentas que dão apoio, promovem o conhecimento e estimulam as boas práticas de gestão. O GES Público ele te dá uma série de critérios de avaliação, entre eles o critério pessoas, né? Que com essas recomendações do GES Público foi possível fazer então esse atual plano de desempenho e resultado que a Diretoria de Recursos Humanos vai implantar. Então é isso, é um programa baseado num programa de qualidade, no que há de mais moderno em termos de administração pública e baseado em experiências que a iniciativa privada teve de sucesso, que foram trazidas agora para o setor público. E hoje tem CREA Responde especial com o engenheiro agrônomo e diretor de RH, Sebastião Lázaro Franco. A pergunta agora é: qual o papel dos gestores neste novo processo? O papel do gestor é fundamental neste processo, pois a partir do momento em que ele observa a sua equipe e exerça uma visão crítica nas avaliações,
é capaz de aplicar um adequado feedback. Isso permite um melhor desempenho do funcionário e também um resultado eficaz do conselho. Você viu aí que o novo plano tem tudo para promover uma grande transformação e com a participação de todos, além de motivação para a carreira, o resultado pode garantir também um ambiente de trabalho com mais qualidade e produtividade. Então fique atento, vamos conhecer agora toda a proposta do PDRP de forma detalhada. Um dos diferenciais do Plano de Desenvolvimento e Resultado de Pessoal é a forma de avaliação. O método agora será semestral, com duração de 2 anos, e o PDI, Programa de Desenvolvimento Individual, será montado numa parceria entre funcionário, gestor e recursos humanos. O novo programa ele é um plano de desenvolvimento e resultados pessoal. Ele é um programa muito interessante, que ele está todo focado em remuneração para o resultado e remuneração variável. Hoje ele é um diferencial dentro dos recursos humanos, dentro da nova estrutura de gestão de pessoas. E ele também tem condições de focar com os seus gestores o PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, e também, junto com o RH, em parceria com o RH, os levantamentos de necessidade de treinamento. Então, essa junção, né, forma esse programa totalmente focado em resultados, em desenvolvimento também. A diretriz do PDRP está focada em 6 eixos avaliativos, no resultado final obtido e no resultado financeiro do CREA Minas. Vamos conhecer agora mais detalhes sobre o plano e como serão feitas todas as avaliações. O primeiro eixo é o eixo institucional, que é o eixo onde teremos uma avaliação institucional junto com a sociedade e com os profissionais. Então, será fornecido para a sociedade uma avaliação virtual, onde o primeiro eixo eles avaliam a parte fora do site mesmo, né, a sociedade em si, e depois a gente tem a profissional, onde o próprio engenheiro, avaliando, entrando na sua RT, na sua certidão, ele faz também a avaliação. E junto com esse pacote, né, positivo, nós temos a avaliação presencial, onde é uma avaliação que ela passa para todas as inspetorias no estado de Minas Gerais inteiro e vem para o CREA e a gente compila. Então tem também essa avaliação presencial. E esse eixo todinho, ele tem um peso, e esse peso é de 30%. O eixo entre áreas é uma novidade também no CREA, porque as áreas vão se avaliar. O que eu acho muito interessante, porque a gente presta serviço externo, quer dizer, como é que está o serviço interno também? Como é que as equipes, como é que as áreas estão se interagindo, né? E essa avaliação, ela vai nortear o atendimento interno. Como é que está esse atendimento interno, como é que está a parte da satisfação, do prazo, da receptividade entre as áreas. E neste momento esse peso é de 10%. A autoavaliação, ela tem um foco interessante, porque ela vai ser disponibilizada via intranet, um formulário, né, com 5 competências, que o funcionário vai ter a liberdade de fazer a sua avaliação sem nenhuma pressa. A ideia nossa é darmos uns 3 dias de prazo para o funcionário, porque ele faz a avaliação, se ele entender que ele foi muito crítico, que ele precisa um pouquinho mais de flexibilidade, que às vezes ele se cobrou demais, então ele vai ter esses dias para que ele possa, com tranquilidade, se reavaliar novamente. E essa avaliação ela tem um peso de 10%. A avaliação do gestor ela é muito parecida com a autoavaliação. Ela também vai ser disponibilizada um formulário no site, onde o gestor ele verificará quando toda a sua equipe tiver feito as suas avaliações. Ele não terá acesso à autoavaliação exatamente para o funcionário ter a tranquilidade na sua avaliação e também não ter interferência, o gestor faz a avaliação dele sem interferência nenhuma. E após essa avaliação, ele libera o questionário para a gente fazer a compilação. Esta avaliação ela tem 30% de peso.
A de projetos é uma inovação também pela gestão 2012-2014. É muito interessante essa avaliação e ela está focando em 3 perguntas: a satisfação dos projetos, o respeito aos prazos, o cumprimento aos prazos e o atendimento ao orçamento. Então, os funcionários poderão estar dentro do processo todo da gestão do presidente e ela tem um peso de 5%. Do tempo de casa, eu acho que é uma das mais interessantes que o Jobson pontuou como diretriz, porque ela foi criada com percentuais escalonados, onde permite que o funcionário com muito tempo de casa tenha um percentual X e que o que tem menos tempo de casa tenha um percentual X. Isso cria o quê? Cria uma busca pelo autodesenvolvimento para aquele que tem mais tempo de casa e aquele que tem menos de casa, uma perspectiva maior. E essa o presidente fez questão de dar um percentual de 15%. O resultado ele vai ser a somatória de todos esses eixos, tá? E ele tem também uma tabela de peso, que é a pontuação do total obtido em todas essas avaliações, que tem os seus percentuais. Neste momento, o percentual máximo para essa projeção por merecimento é de 4%. Então, exemplo, se um funcionário ficou com 41 pontos nessa somatória toda, ele terá, dentro da tabela de escalonado, 91 a 100%, a totalidade são os 4%. Nesta tabela que eu acabei de falar, existe o cargo do funcionário. Cada cargo tem o seu salário base, seu salário de referência, o que chamamos de salário inicial, aquele que a pessoa se ingressa na carreira e se ingressa dentro do CREA via concurso público. E tem o salário que ele percebe, o salário que ele ganha naquele momento, pelo tempo dele de casa, seja, enfim, pelo percurso dele no CREA, ok? Então, esse percentual que eu te disse agora, o ponto de 91 com percentual de 4, esse percentual obtido, ele vai ser totalizado em cima do salário da pessoa de referência, do salário que ele inicia na carreira. E esse percentual, o resultado desse percentual é acrescido ao salário vigente que ele tiver nesse momento. A expectativa desse plano é a melhor possível. Ele é um plano muito interessante, é um plano muito ousado e criativo, ou seja, pode mostrar pra gente o quanto uma organização pública, uma autarquia pública, uma prestadora de serviço público pode ter um plano de carreira inovador e um plano de carreira por resultado. Este programa especial sobre o novo PDRP do CREA Minas termina aqui. Não fique com dúvidas, reveja, indique. E caso precise de alguma outra informação, encaminhe perguntas para o e-mail falecomrh@crea-mg.org.br. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro.